Olá, eu sou o pastor Alex. Pastora Adriana. Estamos na 9ª temporada do Clube do Livro e essa é a temporada do livro Cartas... ajuda aqui. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Hoje é a carta de número 10 que nós vamos ler e compartilhar com você. Ainda impactados com a carta de número 9 que falava sobre, a Adriana trouxe a reflexão de pensar o que estamos pensando e também sobre as fases da nossa vida, né? O diabo, ele nunca vai trazer uma proposição de sairmos de uma fase de que isso é só um tempo, de que talvez não seja tudo, para uma fase de que isso é falso. O diabo trabalha nas sutilezas. Nós temos que tomar cuidado com as nossas épocas de baixa para que essas sutilezas não nos dominem. Eu estava refletindo sobre isso desde a última carta e em algum momento eu estava conversando sobre isso com alguém, não sei se era no Renovada School, no nosso seminário, mas estávamos conversando sobre isso, sobre tomarmos cuidado com as fases de baixo, porque se nós não... não, foi no outro livro, do Clube do Livro. Foi em outro livro que a gente leu, foi no do Benehim, do Bom Dia Espírito Santo, lembra? Eu estava sentado lá no quarto das crianças, lendo essa carta com eles. O livro. Lendo esse livro com eles, Bom Dia Espírito Santo, ele estava falando justamente sobre isso. Nós temos que ter tão firmes no nosso coração as promessas de Deus, para que quando os dias maus vierem, a gente não se esqueça delas. Você lembra disso? Sim. Foi muito forte isso. Então, hoje é a carta de número 10 e queremos agradecer você. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, nós abençoamos a sua vida no seu trajeto de casa para trabalho, do trabalho para casa, na academia, você que está nos afazeres domésticos. O Benjamin ama quando eu falo isso. Você que está nos afazeres domésticos, você que está no seu tempo de devocional em família, você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, esteja recebendo aí a manifestação do Espírito Santo de Deus. Você que está no áudio, Deus abençoe e amamos você. Você que está aqui no canal do YouTube, nós abençoamos a tua vida e pedimos dê o seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, o que mais importa agora é a carta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostei tanto de você lendo que eu quero que você continue, meu amor. Não estava no script isso. Mas vamos lá. Não foi combinado. Pode ler. Vamos lá, então, a carta de número 10. Meu querido Vermelindo, são maravilhosas as notícias trazidas por Viltrapassa. Meu Deus, por Viltrapassa, que o seu paciente fez amizades novas e muito desejáveis e que você parece ter se aproveitado desse acontecimento de maneira realmente promissora. Para só um pouquinho. Só uma coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente conversou da outra carta. Duas coisas. Primeiro, esses nomes engraçados aqui na literatura é muito interessante, porque ela prende a sua atenção com os nomes engraçados. A gente só tem que tomar cuidado de novo para não se afeiçoar ao inimigo. Porque os nomes são bonitinhos, engraçadinhos. Que horror! Mal danado, vermelhindo. Não, mas tudo bem, mas... E outra coisa que a gente estava conversando é como... E é isso que a gente queria deixar para vocês. Preste atenção. Cada um tem uma visão do livro relativa à sua vida hoje, às suas experiências. Então é interessante que a gente comentou que terminou a carta de ler a carta 9 e ela falou assim, nossa, interessante como você tem uma visão que eu não tenho, e eu falei para ela a mesma coisa, você tem uma visão que eu não tenho. Então eu queria dizer para você o seguinte, esse Clube do Livro, ele não tem como objetivo que você tenha um pensamento exatamente igual ao nosso. A literatura, ela tem essa graça, essa beleza de que você enxerga pela lente que o Espírito Santo está te dando, pela lente do Espírito Santo que está habitando em você. É o mesmo, mas são etapas de vidas diferentes, são histórias de vidas completamente diferentes, então a nossa percepção é completamente diferente. Então, por exemplo, a Adriana tem o Instituto Carvalho, ela trabalha com prevenção ao abuso, ela é pastora de crianças, é pastora da nossa família. Então, quando ela leu a palavra adolescência, saltou aos olhos dela. Eu já tenho uma visão muito mais pastoral a respeito de tudo. Então, as nossas visões, o que salta aos nossos olhos nem sempre é a mesma coisa, embora a maioria seja. Então, nós queríamos incentivar você a ouvir esses áudios, a assistir os vídeos e a ler o livro, é muito importante. Você não sabe como nós nos alegramos quando a gente vê você lendo o livro, mandando fotos de você lendo o livro, seja ele físico, seja ele digital. E eu até quero que a editora fique feliz que aumentou os números da venda dos livros. Mas é importante que você se questione dentro daquilo que o Espírito Santo está ministrando. Às vezes algo vai saltar aos seus olhos e ao teu espírito que nós nem comentamos aqui. Sim. Mas deixa fluir nessa direção, pelo amor de Deus, não bloqueie, tá bom?
É isso aí, vamos lá. Imagino que o casal de meia idade que ligou para o escritório dele seja bem o tipo de gente que queremos que ele conheça. Rica, esperta, superficialmente intelectual e promissoramente cética em relação a tudo no mundo. Entendo que eles sejam até um tanto pacifistas, não por motivos morais, mas por um hábito arraigado de desprezar qualquer coisa que diga respeito à grande massa dos seus semelhantes e de uma pitada de comunismo puramente literário e da moda. Isso é excelente, meu pai. Não entraremos nessa área. Ok, isso é excelente. E você parece ter tirado grande vantagem da vaidade social, sexual e intelectual do seu paciente. Conte-me mais. Ele chegou a um comprometimento mais sério com eles? Não me refiro às palavras usadas. Existe um jogo sutil de olhares, tons e risos pelos quais um mortal demonstra que finge partilhar dos mesmos hábitos que aqueles com quem está conversando. Esse é o tipo de traição que você deve encorajar, especialmente porque o homem em si não se dá conta dela e no momento em que age assim, terá dificuldade de se desassociar dela. Sem dúvida, ele não demorará a perceber que a sua própria fé está em oposição direta aos pressupostos sobre os quais se baseia toda a conversa dos seus novos amigos. Caramba! Eu não creio que isso faça muita diferença, desde que você possa persuadi-lo a postergar qualquer reconhecimento aberto desse fato. Isso será fácil de fazer com a ajuda da vergonha, do orgulho, da modéstia e da vaidade. Meu Deus, quem nunca se viu numa situação como essa, não é mesmo? Enquanto durar o adiantamento, ele estará numa posição falsa. Ficará em silêncio quando deveria falar e dará risada quando deveria ficar em silêncio. Ele assumirá primeiro somente por suas ações, mas logo em seguida por suas palavras, todo tipo de cinismo e ceticismo que não são realmente seus. Mas se você o manipular direitinho, essas atitudes logo serão apropriadas por ele. Todos os mortais tendem a se transformar naquilo que pretendem ser. Isso é elementar. O que está de fato em questão é como se preparar para o contra-ataque do inimigo. A primeira medida a Lembrando que aqui o inimigo é Deus, né? Sim. A primeira medida a tomar é atrasar ao máximo o momento em que ele se dará conta de que esse novo prazer é uma tentação. Já que os servos do inimigo têm pregado por 2000 anos sobre o mundo, entre aspas, como uma das grandes tentações padrão. Só uma pausa aqui. É interessante, sempre que a gente puder abrir uma aspas aqui, a gente vai fazer, porque isso amplia. Existem 3 inimigos do homem. Quais são? O mundo, a carne e o diabo. Então pense nisso. Como uma das grandes tentações padrão. Isso parece ser difícil de fazer, mas, infelizmente, pouco se tem falado sobre as últimas décadas. Pouco tem se falado sobre isso nas últimas décadas. Nos textos cristãos modernos, embora eu veja várias referências, na verdade, mais do que eu desejaria, a Mamon muito pouco se adverte sobre a vaidade mundana, a escolha de amigos e o valor do tempo. Olha que interessante, né? Por mais que a gente tenha falado muito sobre Mamon e se conheça, se é pregado sobre o Deus Mamon, pouco se fala sobre as vaidades mundanas, a escolha de amigos e o valor do tempo, né? Estar, no caso, aí numa roda de escarnecedores, né? Salmo 1. Tudo isso, provavelmente, seu paciente classificaria como puritanismo. Uau! E permita-me uma breve observação. O valor que demos a essa palavra é um dos triunfos sólidos dos últimos 100 anos. Caramba! Acho que já pode ser dos 200 anos. Até hoje, né? Por meio dela, resgatamos anualmente milhões de humanos de uma vida temperante, caridosa e sóbria. Por meio dela, resgatamos anualmente milhares de humanos de uma vida temperante, caridosa e sóbria. Caramba,
Porque a gente tem que pensar sempre o lado contrário, né? Então, não se perca no texto aí. Mais cedo ou mais tarde, contudo, a natureza real de seus novos amigos deve se tornar clara para ele, e então suas táticas devem depender da inteligência do seu paciente. Se ele for tolo o bastante, você poderá levá-lo a se dar conta do caráter dos amigos apenas quando eles estiverem ausentes. Sua presença pode servir para eliminar toda possibilidade de crítica. Se conseguir isso, ele pode ser induzido a viver duas vidas paralelas, como muitos humanos fazem, por longos períodos de tempo. Ele não apenas aparecerá ser, mas realmente será um homem diferente em cada um dos círculos que frequentar. E aqui tem tudo a ver com o que você falou no na última carta, né? De se somos filhos de Deus, né? Se temos a palavra viva em nós, ela não pode não estar em nós em todos os lugares. Então, será que é prudente eu estar numa roda de pessoas que estão falando e agindo e fazendo comentários contrários àquilo que eu creio, àquilo que a minha fé, né, professa, aquilo que eu entendo que é a verdade? E às vezes, por vergonha, orgulho, medo, a gente não se posiciona. Quantas vezes a gente não se posiciona? Eu me lembro que muito jovem ainda, a gente liderava os jovens, e eu vivi uma realidade como essa de estar num grupo de pessoas cristãs que começaram a fazer comentários e falar de coisas que não convinha, não fazia, era totalmente contrário à fé. E naquele momento eu fiquei, e agora? O que eu faço? Eu me posiciono, eu fico calado, eu saio. E aí eu lembro que eu me posicionei, eu falei, olha, vocês me dão licença porque não quero compactuar com isso. E eu saí da roda. E foi engraçado porque algum tempo depois havia uma moça que queria muito um aconselhamento. Ela tinha uma situação muito delicada para conversar, ela tinha coisas muito pessoais dela que ela não queria expor. E aí saltou aos olhos dela a minha pessoa e ela foi fazer uma investigação sobre mim, foi pesquisar se meu nome estava em roda de conversa, se eu era o tipo de pessoa que falava mal dos outros, se o que falavam pra mim vazava. Então, erros técnicos. A gente esqueceu de conectar o microfone. E agora? Não, segue. Então, tá. O áudio não deve estar tão ruim. Então, foi muito interessante porque aí ela veio me procurar e falou assim, olha, antes de eu abrir meu coração pra você, eu pesquisei sobre você e eu vi que o seu nome não tá na roda. O seu nome não é falado, você é uma pessoa íntegra. Poxa, aquilo pra mim foi assim, meu Deus. Às vezes a gente não tem noção do que carregar o nome de Cristo representa, né? E o quanto você se posicionar e se abster de estar em lugares assim vão depois lá na frente te levar a outros lugares de importância, né? A gente pensar muito assim que a nossa vida social não pode custar a nossa identidade espiritual. Nossa vida social não pode custar a nossa identidade espiritual. Aquilo que a gente vive em Cristo não pode ser negociado. A eternidade não pode ser negociada. O céu, não negocie o céu, não negocie as coisas do reino. Não faça isso. Exato. Não faça isso. O diabo vai fazer a todo custo você se negociar o céu. Ah, é só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali. Quando você vê, você esvaziou tanto a sua conta da eternidade, se é que pode usar esse exemplo, que você vai estar zerado. Exatamente. E aí, a hora que tiver que enfrentar os desafios da vida, você não vai ter condições de fazer isso. Nós precisamos nos posicionar hoje, e aí de novo, né, ele fala aqui da moderna e nós estamos falando da pós-moderna. O que acontece? Hoje o evangelho também é cool, o evangelho hoje também é leve. Relativo. Né? Para que esse peso todo? Para que essa questão toda? Não, Deus sabe, Jesus, eu estava vendo, Jesus é amor, sabe? Então assim, a gente, de novo, a gente tenta trazer valores pessoais nossos para o reino. A fé se torna o meio do mundo que é o fim. Não é isso. O fim não é o mundo, o fim é a eternidade. A fé nos conduz à eternidade, não às coisas desse mundo. Então a gente não pode trazer o evangelho para aquilo que nós gostamos, para aquilo que nós queremos e tirar dele toda a responsabilidade. Né? Cuidado que existe um texto que eu não sei onde que está, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Enfim.
Exatamente isso, né? É interessante, um pouco adverte sobre a vaidade mundana, a escolha de amigos e o valor do tempo. O quanto tempo eu tenho perdido em rodas que não me edificam, né? E quem são as pessoas que eu tenho permitido entrar na minha vida, né? Quem são esses amigos? Então não é só o amor ao dinheiro, tem muita coisa que envolve. E assim, até pensar assim, né, outra coisa que a gente ouve muito também é: ah, mas se não for assim eu não vou ganhar essas pessoas para Jesus. Mas existe uma diferença entre você estar lá intencionalmente ou você estar lá simplesmente por estar, né? Em que posição você tá? É. De influenciador ou influenciável? Vamos ler. Tudo isso provavelmente seu paciente classificará como já lemos, né? Eu não marquei de novo. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, contudo, a natureza real de seus novos amigos deve se tornar clara para ele, e então suas táticas devem depender da inteligência de seu paciente. Se ele for tolo bastante, você poderá levá-lo a se dar conta do caráter dos amigos apenas quando eles estiverem ausentes. Pode continuar. Sua presença pode servir para eliminar toda possibilidade de crítica. Se conseguir isso, ele pode ser induzido a viver duas vidas paralelas, como muitos humanos fazem por longos períodos de tempo. Ele não apenas parecerá ser, mas realmente será um homem diferente em cada um dos círculos que frequentar. Se isso falhar, há um novo método mais sutil e divertido. Você pode fazer com que ele tenha verdadeiro prazer ao perceber que existem dois lados de sua vida que são incompatíveis. Isso poderá ser alcançado explorando sua vaidade. Ele pode ser instruído a gostar de se ajoelhar ao lado do dono da mercearia aos domingos, só porque o dono da mercearia jamais entenderia o mundo urbano e escarnecedor que ele frequenta no sábado à noite. E inversamente, a apreciar ainda mais as obscenidades e blasfêmias que rolam no café com seus amigos admiráveis, porque está consciente de um mundo mais profundo e espiritual dentro dele, que eles são incapazes de compreender. Ou seja, não muda nada, né? As estratégias do diabo são sempre as mesmas, não importa geração em geração. Se você é moderno, pós-moderno, se você é medieval, se você era das sombras, não importa, o diabo vai sempre usar da mesma estratégia. É legal que ele está pontuando. Um é a pessoa que não tem que é uma pessoa, duas caras em qualquer lugar e tenta, sabe, maquiar. O outro é aquele que já faz isso intencional. Até para tirar proveito. Certeza. Acho que você está entendendo o que quer dizer. Os amigos mundanos o tocam de um lado e o dono da mercearia de outro. E ele é o homem completo, equilibrado e complexo que consegue perscrutar todos. Assim, ao mesmo tempo que se mantém desleal a pelo menos dois grupos de pessoas, ele sentirá no lugar da vergonha um fluxo contínuo e subterrâneo de satisfação própria. É o bonzão. Finalmente, se todo o resto falhar, você poderá persuadi-lo numa violação à própria consciência, a continuar a ter novas amizades com base no raciocínio de que ele está, de forma não especificada, fazendo o bem, entre aspas, a essas pessoas pelo mero fato de compartilhar sua bebida e de rir de suas piadas. E que deixar de fazer isso seria excessivo, intolerante e, é claro, puritano. Legalista. Porque Deus é amor. Nesse meio tempo, é claro, você deverá tomar as medidas de precaução adequadas para que esse novo projeto o induza a gastar mais do que pode, a negligenciar o seu trabalho e a sua mãe. A surpresa e a inveja dela, além de ambiguidade ou da brutalidade de suas reações, serão inestimáveis para o agravamento da tensão doméstica. Com carinho, seu tio mal danado. É interessante que o C.S. Lewis está deixando o personagem da mãe do paciente de uma forma bem sentimental e sugestiva ao longo das cartas. Isso é uma forma dele nos prender aquilo que mais marca a gente, que é a nossa família, que estão mais próximos da gente. Como pastores, a gente sempre fala, você vai ministrar sobre família, você pode esperar que vai haver um quebrantamento, porque família é o ponto sensível de todo ser humano, seja pro lado positivo, pro lado negativo, mas não deixa de ser o ponto sensível. E é interessante pensar que as ações do diabo, elas são sempre as mesmas. E a gente continua caindo pelas sutilezas.
E aqui é interessante ele pensar, e esse segundo ponto foi o que mais me marcou. É aquela pessoa que ela se acha demais porque ela consegue transitar em todos os ambientes. E não é assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A Adriana falou algo aqui que é a verdade. Você é influência ou você é influenciado ou você é um influenciador? E é isso que a gente quer deixar para você. Então, eu quero convidar você a refletir que tipo de pessoa nós temos sido, que tipo de pessoa você tem sido. Você tem sido daqueles que tem sido se moldado ao ambiente, mas tem feito isso de forma só para ser aceito, ou você é aquele que intencionalmente tem sido uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa na igreja, na célula, nos seus amigos, os amigos da igreja de um jeito, os amigos de fora são outro. Pensa muito em como você tem lidado com essas suas relações e o quanto isso tem sido prejudicial para você. Nós agradecemos você por estar no Clube do Livro. Estamos aqui já com o nosso marcador, marcando o nosso capítulo, a nossa carta de número 11. Estamos avançando, né? Já você chega na metade do livro, acredite? Já chegamos na metade do livro. Abençoamos a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse link. Não se esqueça de comentar aqui no grupo que Deus tem ministrado ao teu coração. Nós te abençoamos e até amanhã com mais uma carta da 9ª temporada do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Deus abençoe. Tchau, tchau.